Caramba, você esqueceu que você é o convidado de hoje? Cadê você? 5 minutinhos já tô chegando aí. Calma um pouquinho. Seja muito bem-vindo ao Reinvente Podcast, o lugar onde a gente reinventa o papo sobre marketing. E como vocês já viram, o convidado de hoje é alguém que tá em todos os episódios, mas quase nunca aparece. Ele fica por trás das câmeras e faz tudo isso aqui acontecer. Com vocês, Leonardo. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Uma sensação muito estranha de sentado aqui na mesa. Eu prefiro estar lá atrás, mas é uma aventura nova aí pra gente estar vivendo. Hoje vocês vão conhecer, assim, um lado dos bastidores como você nunca viu e vai sempre pensar que tem um Léo atrás das câmeras. O Léo é o operador de mídias visuais aqui da Reinvente, meu colega de trabalho, então já sei muito sobre a vida dele, a gente colabora muito aqui na equipe do audiovisual. E o nosso papo hoje vai ser sobre imagem e som. Mas antes da Reinvente, a gente vai começar lá do início na história do Léo, que foi quando... Aqui é tela com preto e branco, tá? Mas antes da Reinvente, a gente vai começar lá do início na história do Léo, que você começou, né, na mesa de som mesmo com 12 anos. Então você começou bem novo, né? Mais ou menos isso, foi por aí. Eu sempre fui Desde pequeno, eu sempre fui muito curioso e muito proativo. Então, na igreja que eu frequentava, quando a criança fazia, acho que até hoje é assim, faz 12 anos, ele não fica mais na salinha com as crianças, ele já começa a frequentar o culto normal, digamos assim, né, o culto com os adultos. E é isso que eu nunca gostei de ficar parado assim, assistindo um culto, por exemplo. Não por causa que a palavra era ruim, isso e aquilo, mas porque eu queria fazer alguma coisa acontecer. Eu sempre fui assim, isso na minha vida, em qualquer área da minha vida. E aí, com isso, eu tinha um amigo que ele começou a trocar as letras das músicas. Ele fazia só isso. Mostrava a música, ele botava a letra no telão, trocava a letra e depois tirava. E eu ficava lá do lado dele vendo isso. Eu queria fazer aquilo ali pra ajudar também. Eu achei o máximo isso daí no começo. E aí eu fui ajudando ele. E eu sempre. E a mesa de som era do lado do computador que a gente ficava. E eu ficava olhando sempre pra mesa de som. E aí até que teve um dia que eu falei pro rapaz que tinha na mesa de som, eu falei assim, pô, me ensina aí a mexer na mesa de som. Isso depois de um ano, mais ou menos, depois que eu comecei. Aí ele começou a me ensinar, eu aprendi muita coisa. Fiz muitos cursos na igreja durante isso também. E até que chegou um momento, sei lá, depois eu tinha uns 16, 17 anos aí já. E esse rapaz que mexia no som da igreja, ele só saiu. Ele falou que ia embora e eu E era a jogou o pessoa. BO pra você. Resumidamente foi isso. Eu era a pessoa que mais sabia. E aí eu fiquei dos 17 até uns 22 anos nessa igreja operando o som lá. Uau, já que você aprendeu aí, então agora Então, faz, foi né? mais ou menos isso. Mas eu sei também que na igreja você não só operava a mesa de som, mas você também tocava, né? Era baixo? Eu cheguei a tocar baixo na igreja. Eu tinha. Tenho esse amigo, existe até hoje ainda, que ele, na época, ele tinha uma banda. E foi engraçado porque teve um dia que não tinha baixista. Umas duas, como eu operava o som, né? Então eu sempre recebia a banda, sempre tinha amizade com o pessoal da banda. E nesse dia em especial não tinha ninguém tocando baixo. E aí me encucou porque que não tinha ninguém tocando baixo. Eu fiquei indignado com aquilo. Porque se alguém, para quem entende mais de música, sabe que o baixo faz muita diferença pra música. E é engraçado porque a E maioria das pessoas ficam falando, nossa, mas eu nem tô ouvindo baixo. Eu não, nem sei do você não baixo. sente o baixo. Olha, Riga Leonardo. Frases motivacionais. Mas você sempre, mesmo estando no palco e na mesa de som, qual vocês gostavam mais? Sempre preferi a mesa de som. Eu acho que, assim, o cara que tá no palco, ele tá ali, ele chega e tá tudo pronto. Ele conecta o instrumento dele, não falando mal de músicos nem nada do tipo. Corta, faz o corte Faz agora, o que ele tá corte. falando mal de todos os baixistas que tem aqui. Eu sou baixista também, quando eu tô falando mal. Falando mal da classe de baixistas. Mas o músico, cara, ele. A maioria das vezes, né, o mais correto, assim, o operador, é o músico chegar, plugar um instrumento, ensaiar e começar a tocar. O operador de áudio, não. O operador de áudio em específico, né? Mas toda a produção por trás de qualquer evento, qualquer culto que seja, o culto mais simples que tem, cara, você chega, o cara que tá mexendo no som, ele tá sentado já, você fala, mano, cara preguiçoso, o cara tá morrendo, que ele já subiu em 3 metros de telhado, já passou 15 quilômetros de fio, o cara tá na loucura. E por isso que eu prefiro atrás do palco. É mais divertido, assim, é mais dinâmico.
E falando dessa loucura toda, porque realmente o Léo já tentou me dar vários cursinhos de operação de podcast aqui na Reinvente. E é muito botão, é muita coisa. Logo que você começou, qual foi a primeira coisa que falaram assim, monta aí, faz aí, qual foi a primeira estrutura que você fez? Isso aqui na Reinvente ou Não, fora? assim, no seu começo. A primeira estrutura que você fez, que Tá. confiaram assim em você. No meu começo, tirando o fato que nesse tempo que eu operei nessa igreja, eles tinham um sistema de som muito antigo. E aí, com isso, dava muito problema com o decorrer do tempo. Era a caixa de som que parava de funcionar, os fios que milagrosamente só parava. Então eu ia fazendo várias manutençãozinhas no decorrer do tempo. Então ia ter um culto de manhã, eu tinha que chegar 3 horas antes pra ligar tudo pra ver o que ia dar problema. Porque sempre dava problema em alguma coisa. Mas isso era manutençãozinha, coisa mais básica. A primeira estrutura assim que eu montei mesmo foi um evento que a gente foi pra um sítio, um condomínio, no meio do mato. E lá tinha uma casa só, montada, uma casa de alvenaria, né? O pessoal chegou e falou assim: ó, o evento vai ser aqui, a gente precisa de som, se vira. Aí eu falei: pô, bacana, vamos montar um som. E aí eu lembro que eu desmontei umas caixas da igreja, peguei mesa de som da igreja. Eu lembro que eu peguei caixa de som com um amigo meu, uma caixa de som de carro, levei pra lá e fui juntando tudo. Não foi uma coisa boa, mas funcionou, é o que interessa. O importante é funcionar, né? É, foi o objetivo. Não, e você sempre gostou, assim, de coisas muito cabeças, né? Que além da mesa de som, você fez faculdade de TI, ficou longe do Foi. audiovisual, uma coisa também não muito a ver, mas mais ou menos, assim. Se É, for parar tem pra mais a pensar. ver do que você possa imaginar. Ai, gente, tem coisa que não precisa, né? E olha que eu sou do audiovisual, hein? Mas eu não faria TI. Vocês vão estar me desculpando aí, É, classe trabalhadora do TI. ofendendo nós do TI, olha só. Como foi essa mudança, assim, do TI pro audiovisual? Fala também as relações entre os dois. Como eu sempre operei voluntariamente na igreja, então tudo isso que eu dava à vida era tudo voluntário. Eu não recebia nada por isso. E aí, lá com os 16, 17 anos, já começa a pensar, pô, preciso fazer alguma coisa, né? Segundo médio, indo pro terceiro, eu falei, mano, preciso fazer alguma coisa pra sobreviver, pra me alimentar no futuro, pra comprar um carro, uma casa. E aí comecei a pensar no que eu queria e eu sempre gostei muito de computador também nesse meio tempo. Sempre tinha envolvimento com computador, sempre joguei, então. E aí por causa disso, eu falei assim, cara, vou me aprofundar no TI. Eu tenho um amigo também que ele fez TI também antes de mim, ele é programador até hoje. E foi um negócio que me chamou a atenção. Não a programação, mas o TI, porque o TI é uma área muito ampla. E aí, por causa disso, eu fui pro TI. Larguei de vez o audiovisual e fui pro TI. Eu larguei, mas meu coração nunca saiu do audiovisual. Então você sempre pensou que ia voltar. Ficava sempre com um pezinho ali de, um dia aí eu volto. Não, não pensava que eu ia voltar. Pelo contrário, como eu sempre achei que era hobby, então pra mim tinha acabado por ali mesmo. Eu falei só um milagre pra eu entrar em outra igreja e me chamarem pra mexer no som, que já aconteceu, inclusive. Mas não aceitei a proposta por outros motivos. Mas meu coração sempre gostou muito disso, então sempre que eu queria voltar, só que sem saber que eu queria voltar. Tava ali no fundo só. E como hobby virou profissão? Tipo assim, você viu e falou, não é mais um hobby. Pode ser algo que eu posso profissionalizar. Primeiramente foi o convite aqui pra Reinvente, porque foi uma vaga que eu enviei meu currículo, só que eu não tava procurando, digamos assim, né? Foi o que veio do céu. E também uma coisa que me deu vontade ao decorrer do tempo, eu via muitos amigos sempre mexendo com isso. Tem bastante amigos na área, principalmente na área de música, mais focado nisso. Eu sempre falei assim, cara, eu acho isso legal, eu queria voltar a mexer com isso, só que eu nunca fiz nada pra ir atrás. Até que me fizeram ir atrás, né? Falaram, vai atrás sim, Agora vai você fazer vai sim. também, vai parar de querer. Aí eu vim parar aqui na Reinvente. E aí, depois de tanto tempo longe, assim, qual você achou que foi o maior desafio depois que você voltou? Foi lembrar os termos em inglês. Tem muito Foi, é muito, terminho, né? Tem coisa que não é, precisava, né, gente? né, Mas tem demais. muito. Mas tem muitos terminhos em inglês que, inclusive, eu tô acho que há 9 meses aqui na Reinvent. E tem muita coisa que eu me senti como uma garrafa de vinho, né? Que eu fiquei muito tempo parado, guardado, mas quando eu voltei, parece que melhor em muita coisa que eu nem sabia fazer, eu sei fazer agora. Mas isso em relação aos termos em inglês, até hoje vira e mexe, eu tô pesquisando no Google que ChatGPT tá ajudando muito hoje em dia. É justo, né? É justo. Você é diretor técnico aqui da Reinvent, né? Uhum. Então, qual é o principal problema que você resolve em uma gravação?
que, tipo, quase ninguém vê? Vamos falar agora de bastidores, né? Já que é pra se expor. Vamos falar de bastidores. Assim, um Falar problema sobre. que as pessoas nunca imaginam que tem. Muita coisa, né? As pessoas não imaginam que tá por trás. Não é só ligar a câmera e começa. Não tem muito detalhezinho, muita coisinha. Só que eu acho que o mais difícil de todos, que a gente inclusive tava agora brigando com a Andressa aqui. Ele tá sempre brigando comigo. Vamos fazer um abaixo-assinado aí? Bota aí nos comentários. Léo, a Andressa é tão do bem, ela é tão sua colega. Então, mas como a Andressa é uma pessoa muito expressiva, ela se mexe muito. Tem esse Então dá uma defeito. palhinha aí, Ó. Andressa, pro pessoal. Léo, Como- fale mais. Então, essa é a questão, né? A Andressa consegue invadir a minha câmera. E eu consigo invadir a câmera dela também. Eu sou apenas uma mulher expansiva. E consigo invadir também. Então isso eu acho que é o... Mulher elástico. O Heitor tá atrapalhando a nossa gravação, né? Do primeiro episódio que vocês já conheceram, ele é bem engraçadinho. Esqueci até do que a gente tava falando. Tava falando da mão invadindo a câmera. É verdade. Eu me lasquei pra arrumar. Vai ser tudo preto e branco esse pedaço. Corta aí. Eu acho que o bastidor, não digo mais difícil, mas o mais chato é essa questão de conseguir um ângulo bom das câmeras pra que a pessoa fique à vontade sem invadir o espaço da outra. Obviamente que se forçar igual eu forço aqui assim, eu consigo invadir o espaço da É, aí também não câmera, dá pra defender, né? É, não duvido que alguém vai querer dar uma mortal enquanto tá gravando o podcast. Impossível não é, mas... Eu vou tentar no próximo. Eu vou tentar no próximo. Deixa aí nos comentários. Não, não deixa não, pelo amor de Deus. E qual foi o... Eu sei muitos, tá, gente? Porque eu também acompanho as gravações, mas qual foi o maior perrengue que você já passou em uma gravação? Cara, o maior perrengue não tem como não falar daquele fatídico dia. Ai, aquele dia bom, né? Aquela lembrança que a gente deita assim e fala, ai, por Aquele quê? dia que nunca me deu tanta raiva da Andressa editar um vídeo. Porque foi na edição o problema. Não tô, não, então a gente Se não tá você- falando do mesmo problema. A gente não tá falando do mesmo Se você problema. não edita, a gente não ia achar o problema. É verdade, putz, é verdade. A gente tá falando do mesmo Então. problema. Você que achou o problema pra gente. Mas, resumidamente... É porque o nosso processo, eu sou editora aqui da Reinvente, então quando o episódio bruto sai, o Léo manda pra mim. Então aí, agora conta como eu vi esse problemão. Tá, foi o seguinte, a gente tinha gravado um episódio. Foi um programinha rápido, foi 10, 15 minutos, se eu não me engano, foi coisa rápida. Nesse dia, tinha outras pessoas junto comigo no Operando Podcast e foi alterada uma configuraçãozinha. Que essa configuraçãozinha ela fica escondida e visualmente o áudio modula o programa tá 100% normal. Mas ele não tá gravando o som. E aí nessa daí a gente gravou o programa inteiro, visualmente tava tudo certo, gravou, subi no Drive. E não lembro porquê, mas eu não cheguei a ouvir na hora depois. Eu sempre tenho esse costume de ouvir o programa depois que ele gravou. E depois de quase uma semana, quando chegou na edição, tava sem nada de som. E foi triste, porque já tinha acontecido de eu abrir no meu programa e não ter som, mas aí era uma configuração do meu computador. E aí, Foi. assim, o Léo, ele tem pesadelos com as minhas mensagens. eu sempre que tenho um problema, eu falo, Léo, não sei o que, não sei o que lá. Dessa primeira vez eu mandei, e aí ele abriu no programa dele e tava tudo normal. Nessa segunda vez, eu também achei que fosse isso. Eu falei, ô Léo, abre aí que eu acho que o meu não tá funcionando. Abriu 15 vezes no computador. Abriu 15 vezes, mandando o Heitor abrir, quase mandei minha mãe abrir também. E sem som, né? E como a gente já falou no episódio anterior, som é tudo pra uma gravação. Sem som, não tem vídeo, né? Não tem podcast. O Heitor que veio aqui falou que um filósofo foi da rua, falou pra ele, né? Um cara que ele achou jogado. Como foi? Qual que é a frase, gente? Esqueci já. Eu também não sei. A do vídeo. Como que é? Você pode até assistir um tá. vídeo com uma imagem ruim, mas você não assiste um vídeo sem som. Evangelista Heitor. Não, essa frase fui eu que falei. Ah, tá. Ele roubou de mim, eu tô roubando da Ah, tá bom. Gosta assim, amizades, né? Audiovisual. E qual foi a maior gambiarra que você já fez pra salvar um trabalho? Porque não há nada que a gente não faça pra salvar um vídeo. Eu posso falar que essa sala é uma gambiarra, porque essa sala aqui ela é um espaço provisório de gravação e ela foi montada toda em uma semana. Então eu desmontei uma sala inteira. Enquanto eu tava desmontando uma sala, tinha um outro pessoal aqui montando uma parede aqui nessa sala a mais.
passando fiação pelo teto. E aí, em uma semana, a gente remontou a sala inteira de podcast de um prédio pro outro. Posso até deixar uns pedacinhos aí, o editor vai deixar aí. Por favor, editor, deixe aí, pra quem não sabe, o Léo que tá editando também o Reinvente Podcast. Então eu amo que, geralmente sou eu, que as pessoas ficam, vai, Andressa, põe na edição, agora eu posso ficar, põe na edição, Léo. O editor vai ter trabalho, esse podcast. E os vídeos são muito bons, porque toda vez que eu chegava aqui na agência, ou o Léo estava completamente cheio de poeira, assim, com a rinite atacada já. E todo dia ele tinha uma atualização diferente. Mas o estúdio ficou ótimo, arrasou. No final deu tudo certo, né? Acho que foi o melhor que a gente pôde extrair aqui do que as condições do curto prazo que a gente tinha. Mas ficou legal. Mas isso daí, cara, foi até que planejado, assim, mas tem coisinhas tipo câmera que na hora para de funcionar. Câmera que desliga no meio da gravação do nada, assim, quando a câmera tá na cara da pessoa que tá falando. Então, tem muita coisinha que a gente se vira por trás das câmeras pra fazer dar certo e acontecer, né? Inclusive, tá acontecendo nesse episódio uma coisa que as pessoas não estão fazendo nem ideia. Mostra aqui, câmera. O Léo, que é o nosso operador de podcast, está operando a mesa enquanto ele está sendo entrevistado. É loucura, a câmera... Esse é multitarefas mesmo, tá vendo? Então, coisinhas bem pequenininhas que você nem imagina, mas que tá acontecendo ao vivaço. E agora, a gente vai pra parte que você já sabe. É o momento de você tirar print, pegar o caderninho pra anotar, porque vem aí o Disque Dicas. Puxa a vinheta. Uma habilidade que vale mais do que o equipamento. Comunicação. Saber se comunicar e criar contatos. Nossa, isso é verdade. Principalmente dentro do audiovisual. Network, a gente já falou no episódio passado, né? Que não pode faltar na nossa área. Mas comunicação, inclusive interna. A nossa equipe, por exemplo, a gente já conversa tanto que, pelo olhar, o Léo já sabe que deu problema. Se eu mandar um olhar pra ele, ele já fala, o que aconteceu, problema. Andressa? O que foi? Que áudio que falhou? Só uma figurinha que... É verdade, só uma figurinha. E uma figurinha bem específica, que já sabe já que deu problema. Um equipamento que realmente faz diferença. Cara, vou ser diferente do Heitor e não vou falar celular. Mas celular, inclusive pra som, dá muita diferença. Você pode gravar música com celular, é algo surreal. Mas fone de ouvido. Eu particularmente não uso o in-ear, que é aqueles que ficam pra dentro assim na orelha. Pra trabalhar eu uso os headphones. Mas, cara, não tenha dó de gastar com fone. Dói no coração, dói no bolso, mas gaste com fone. É importante você estar com os ouvidos atentos. Um erro que você nunca mais comete. Teve uma vez que, pra quem conhece um pouquinho de mesa de som, você tem a opção de apertar o botão solo. Que esse botão aqui, você vai escutar aquele canal que você selecionou no fone de ouvido e só. Ele pode estar mutado pra sair nas caixas de som, mas você vai ouvir no fone. E aí teve um dia no culto que o pastor foi falar e eu tava ouvindo no fone de ouvido, ele tava falando tudo certinho. E tava todo mundo desesperado. E eu com fone de ouvido ouvindo o pastor, feliz da vida, sem entender nada. E não tava saindo nas caixas de som. Só você lá, nossa, que pregação boa. Nossa. Só eu ouvindo, o pastor tava cantando ainda. Porque o pastor, às vezes, ele entrava junto com o louvor e ficava cantando junto. Eu fiquei ouvindo ele no fone feliz da vida. E o pessoal... ele queria ouvindo nada. E aí ele começou a falar umas coisinhas ou outra, mas com a confusão ele não chegou a ouvir que ele tava sem o microfone dele. Sim. Mas teve gente que percebeu que me ajudava lá na época e... Aí depois tudo falou, libera aí o áudio pra galera, né? Ai, meu Deus. Uma dica pra quem quer entrar no audiovisual. Tenha contatos e estude bastante. Veja, o audiovisual é uma área muito ampla. Ele tem várias vertentes para você estar entrando. E escolha uma e foque. Dá para fazer um pouquinho de tudo, mas tem ali a principal. Boa, e aproveitando que a gente tá falando de estudo, né? Vamos falar formas da pessoa estudar. Porque hoje em dia, acho que tá bem mais fácil também, né? Com as redes, assim. E tem muito criador de conteúdo. Inclusive a Reinvente, se você não segue agora, vai seguir a Reinvente. Siga a Reinvente. Tem muito conteúdo lá também, assim. Não só de criação de conteúdo, mas de audiovisual. E se você tem interesse de saber mais, qualquer coisa de audiovisual, deixa aí nos comentários também que a gente responde. Mas formas de estudar. Diz aí as que você mais gosta, plataformas, enfim. Cara, uma que eu usei bastante foi a Udemy. Não sei se você conhece.
É uma plataforma de estudos em geral. É mais focado pra academia, só que eles têm literalmente tudo, né? Tem curso de R$ 10, tem curso de graça, Legal. tem curso de R$ 500, tem de tudo. É uma plataforma muito boa. Só que, cara, o bom e velho YouTube é Nossa, é de incomparável. salvar vidas. O bom e velho YouTube não tem pra ninguém. Se você souber pesquisar, você acha tudo. Tem vezes até que, inclusive, eu me sinto naquele vídeo, sabe? Que a pessoa fala, ah, tá bom, vamos começar a gravar assim. Aí põe o fone, como ligar tal coisa. Não, às Porque, vezes porque o YouTube, o Heitor até concordando, porque o YouTube salva demais, sabe? é Principalmente em maravilhoso. recursos de edição, às vezes tem uma coisa muito específica que a gente quer fazer Os e é só... PNGzinhos de tela verde é muito bom. Não, é só jogar lá que com certeza vai aparecer. Uma Quer coisa falar também mais que alguma coisa? ajuda, seguir. Isso é uma coisa que eu tô começando a fazer agora, que eu não fazia. Seguir gente do ramo no Instagram. Nossa, sim. Porque, cara, tem um pessoal do som que eu sigo e que esses dias eu tava até vendo com o Heitor. Teve um cara que eu sigo que ele foi fazer uma live dando uma aula sobre mixagem. Eu fiquei 3 horas e meia assistindo o cara e nem vi o tempo passar. Que o cara era muito bom, eu não conhecia ele. Conheci ele, eu pesquisei lá no Instagram, som. Apareceu ele, eu segui. Foi basicamente isso. Não, mas é muito bom ter referências, porque é um jeito de você testar coisas novas, né? Se você não É. vê, você não testa nada novo. Se você não Então, ouve. também, se você não ouve também. E eu mesmo, assim, sigo milhões de pessoas no Instagram, principalmente divas, porque eu amo mulheres de audiovisual. E então, sigam, gente. Sigam, conheçam pessoas através das redes também, porque Uhum. é muito bom. E agora, a gente vai pro que tem que pensar rápido. Você já sabe qual é, né? Eu sei qual é. Você aí de casa já tá sabendo qual é? Vamos lá, me acompanha aí, né? Vem agora o ping-pong. Roda a vinheta. Então agora é assim, eu dou 2 opções, você escolhe uma sem pensar muito. Certo. Preparado? Não. Vai sem preparado mesmo, porque aqui ainda bem que é colega de trabalho, né, que tá permitido. Mesa de som ou câmera? Tá pensando demais já. Meta edição. Evento ou estúdio? Evento. Planejamento ou improviso? Planejamento. iPhone ou Android? No iPhone não dá pra. Café ou energético? Energético. Mas que é isso? Ai, gente, tá vendo? Quem chamou? Quem foi que contou pro vídeo? O que você ainda quer se reinventar? Porque, né? Reinvente-se. Cara, tem bastantes coisas em diversas áreas da vida mais focadas nesse meio do audiovisual. Eu acho que começar a operar eventos nem grandes, mas eventos gigantes. Tipo assim, alguém me liga às 3 horas da manhã, cara, Madonna tá chegando no Rio de Janeiro. Ela vai tocar em Copacabana, vem mexer nisso Aí aqui. você desliga a pessoa, você liga pra mim e fala, Andressa, vamos pra Copacabana, que a Madonna vai Nós estar lá. monta na bicicleta e bora pra E Copacabana. bora pra lá e gravar, entendeu? E faz um vlog pra Reinvente. Mas é operar, tipo, fazer sonorização em estádio. Não em jogo de futebol, o cara mexendo lá, tocando a Shakira no fundo do estádio. Eu só vou ter que tampar isso tudo que eu tô pensando. Eu lembrei agora que o da Andressa eu tampei uns 10 nomes. Nossa! Tá. Mas, tipo, vai ter um show, tem um palco montado no estádio e operar a sonorização desse evento no estádio. O que muda de um... Agora uma dúvida genuína. O que muda de um evento pra um podcast em questão de operação de som? Cara, o som no podcast é quase zero, posso dizer assim, né? É que é um lugar controlado, né? Tem essa. Primeiro que aqui tem todo um trabalho acústico. A gente tá pegando só essas... Eita. Tá pegando só as vozes aqui na minha e a sua. Tem uma equalização muito básica, um gate, mas nada demais. Agora, num evento, imagina vamos supor, você já viu algum vídeo de DJ, por exemplo, que ele tá com o fone e a caixa de som enorme do lado Sim. dele. É um negócio meio maluco. Mas imagina isso, o cara com o microfone na mão. Meu Deus. E o cara falando no microfone aqui e o som saindo do lado dele na caixa de som enorme. E como que não dá microfonação, né, que fala? Microfonia. Microfonia. Como que não dá microfonia? Muitas vezes é fé. A maioria, inclusive. É torcer pra não dar, né? Mas geralmente é uma frequência muito específica da microfonia. Você tem que achar essa frequência que tá dando no momento. E
e tirar. Ah, Mas isso falando de evento com cara de música eletrônica, mas se o cara tiver numa igreja, mais simples que seja, o microfone dele tá pegando o retorno do próprio som. Então você tem muito mais trabalho. Né? E muitas vezes tem 10 pessoas cantando ao mesmo tempo, tem instrumento e por aí é uma vai. mesa de som bem maior também, né? Com mais saídas de Normalmente sim, áudio, com mais entradas. mais entrar. Perdão, os termos técnicos. Ai, eu ia perguntar mais alguma coisa, mas eu esqueci. O que diferencia de um evento? Fiz mais alguma pergunta, Edson? Não é das frequências não, né? Se for das frequências, 5 horas falando. Qual evento que mais chocou você? Machucou, nunca apanhei em evento nenhum. E falando de evento, aqui na Reinvent a gente também tem um auditório, Uhum. onde a gente recebe eventos de vários criadores e tudo mais. Qual é a diferença quando a gente tá aqui pra quando a gente tá lá? Porque o auditório é um evento, é mais controlado também, mas não tanto quanto aqui, né? Tem ó, tem muito mais gente no evento, e mais gente falando também, muita Uhum. coisa acontecendo. A principal diferença é essa das caixas, porque quem a gente tá falando aqui no microfone, só quem tá lá atrás com o fone consegue saber o som que tá chegando lá. A gente aqui não tem ideia se o som tá chegando bom, como que tá. Lá no auditório aqui mesmo, que seja que é um auditório pequeno, tem as caixas de som e tem retorno, então o som volta também, é o mesmo problema. Pode ser o mesmo problema no auditório para 10 pessoas, pode ser num estádio para 100 mil pessoas. É sempre a mesma coisa. E qual é a coisa mais importante em uma transmissão ao vivo? Ter uma house separada do local ao vivo. Esse é o Hum. principal. Porque, falando um pouquinho de frequência, a gente escuta o agudo e a gente sente o grave. Sempre que passa um carro de som na rua, você escuta a casa toda tremer, você sente no É peito. verdade. Então, se você tá fazendo isso no meio do salão onde está sendo o evento, do auditório que seja, você vai estar sentindo o grave. E aí você vai perder a referência para fazer isso na transmissão. Às vezes a transmissão ou vai ter muito grave ou não vai ter nada de grave. Então, o certo é você tá em outro Caramba. estado, é melhor ainda. Acontece com muita frequência. Nossa, que engraçado. Quanto mais longe, melhor. Achei que era só porque ele queria ficar longe mesmo do resto da equipe. Não, eu gosto de ficar isolado, mas não é por isso, não. Realmente É, realmente se faz necessário, né? Inclusive, a gente foi na Church Expo recentemente e a gente conheceu lá um. Você não conheceu. Foi quando o dia que eu fui com o Heitor. Ai, é Você viu. verdade. É. Pô, me Mas lá abandonaram. a gente conheceu um. A gente chegou a entrar dentro de um caminhão que faz transmissões ao vivo. Então, vamos supor, vai ter um show no Morumbi, por exemplo. Vai ter equipe que vai estar operando o som ao vivo lá. E 3 ruas pra cima vai ter esse caminhão todo trancado e o pessoal fica lá dentro mexendo toda a parte de operação ao vivo, seja imagem e som. Caramba! É diferente. Nossa, é bem diferente, na verdade. É, Eu que tô lá dentro é acostumado legal. a estar no evento, é engraçado. O som É. estar fora. Eu nunca participei disso, mas eu consigo imaginar um pouquinho do que seja. Eu já operei som à distância em outros estados. É legal. Caramba! Não, me fala, agora eu quero saber, né? Como assim, de outro estado? Agora eu fiquei curiosa. Cara, foi uma transmissão de um. Foi um evento também, não lembro ao certo o que que era. Mas eu conheci o pessoal que tava lá, o pessoal tinha saído daqui de São Paulo, foi pra lá. E aí eles estavam com dificuldade de operar a transmissão ao vivo. E aí eu acessei remotamente o computador de lá e tava ouvindo o áudio da transmissão e operando remotamente daqui de lá. Eles estavam mexendo só no som ao vivo. A grosso modo foi isso que aconteceu. Caramba, e qual é o maior desafio, assim, que... Assim, um erro, né, que as pessoas cometem em transmissão ao vivo? Porque no ao vivo é muito difícil, né? É tipo assim, ou sai, né? Eu gosto mais do ao vivo porque eu gosto muito de planejamento, mas aprendi na amarrar e a improvisar. Porque você tá no ao vivo ali, daqui a pouco cai uma parede. Vamos inventar o que dá. Aí o que você faz? Se a Tem câmera tá na parede. Então, tem que continuar o evento. Fica você lá segurando a câmera. Assim, não pode parar, né? Essa é a graça do ao vivo. Mas um erro, na transmissão ao vivo ou em evento ao vivo, você diz? Os dois. Evento ao vivo e uma transmissão ao vivo. Porque eu acredito que os dois sejam desafios, mas desafios diferentes. Sim. Tá. Em transmissão ao vivo, essa parte de som, é a pessoa querer fazer o som que tá saindo no ao vivo rodando pelo mesmo canal para sair a transmissão. Nunca dá certo, sempre fica horrível. Porque, por exemplo, a caixa de som tem um alto-falante grande. O alto-falante do celular
mal dá pra ver. Sim. Então, pra sair um som aqui e sair um som na caixa é muito diferente o trabalho que você faz nisso tudo. E no evento ao vivo, em geral, cara, vou manter a falta de comunicação. Porque Isso, é um monte de gente ao mesmo é, tempo, né? isso seja a falta de comunicação do cara do que tá mexendo no som, do cara que tá na mesa de corte. Todo mundo tem que ter comunicação entre si. Caramba. E como a gente falou no episódio anterior, né? Ritmo também é o que prende a pessoa. Sim. Se não tiver ritmo, então a equipe tem que estar sincronizada, né? Quer ver uma coisa? Se o som tiver ruim, cara, o cara da mesa de corte não vai conseguir trocar a câmera no tempo da música. Não vai ficar um negócio Cara, legal. é muita sincronia. Todo mundo tá conversando ali, seja na hora do trabalho, seja comunicação. Justo. E agora, tirando uma dúvida dos leigos, Hum. que é minha também, porque eu já fiz você fazer isso, que é, quando a gente tá vendo um vídeo, Uhum. e tem uma hora que a música sai só de um lado, no fone, e aí tem hora que sai só do outro. Por que isso acontece? Porque você comprou fone de R$ 10 no metrô. Ah, velho, agora pronto, agora tem que ter um fone certo. Não pode mais, que as pessoas falam, ai, 3D, 8D, não é isso, né? Mais ou menos. E eu até falar isso, se vocês pesquisarem no YouTube mesmo, qualquer um, áudio 8D, vocês vão ver. Tem música que parece que tá rodeando a cabeça, tem coisa que parece que tá chacoalhando. É Sim, umas sensações diferentes, é legal. Isso é uma coisa que a gente chama de pan no som, né? Que é o lado que tá, literalmente. Então, você que mexe com vídeo, você já viu que quando você tá editando, Sim. sobe 2 negocinhos. É basicamente você alterar isso. Então, por exemplo, nesse podcast aqui, eu consigo editar pro eu ficar só do lado esquerdo e você só do lado direito. Vice-versa, colocar os dois pra sair nos dois lados. Então, é muito fácil de fazer isso. É um negócio muito bobo. E eu lembro que eu Mas- demorei muito pra descobrir. Teve um vídeo que tava saindo só do lado esquerdo. E eu ficava, meu Deus, mas por que tá só saindo do lado esquerdo? Não é lembro dessa. possível, não é possível, não é possível. Aí até que, tipo, é realmente só cruzar os áudios. Mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, tem que aprender, né? Editar áudio é muito legal. Agora, editar vídeo. Eu já sou ao contrário. Eu prefiro bem mais editar vídeo do que editar áudio. Nossa, ficar equalizando ou sincronizar áudio. Inclusive, eu acho que eu comecei a editar vídeo. Mas é porque eu sou, né, da raiz, né? Que sincroniza no manual. É uma árvore. Não, mas sincronizar é chato, porque às vezes eu fico com a impressão de que nunca tá bem sincronizado. É. Mas lógico, tem ferramentas pra isso, que facilitam, como já disse o meu amigo Heitor, que facilitam o nosso trabalho de sincronização. Mas eu, particularmente, gosto mais de editar vídeo do que editar áudio. Porque equalizar, mixar áudio... Acho meio chatinho, com todo respeito. Então, porque como eu sempre mexi na igreja, eu também já mexi um pouquinho com gravação, já inventei umas gravações, seja de vários tipos de música. Então, tem coisa que você já manda pronto. Então, tipo, por exemplo, você vai tirar uma foto, você já imagina o que você quer na foto, o que você quer no vídeo, na hora da edição. Então, você já faz a foto pensando no pós. O áudio é a mesma coisa. A diferença é que a gente pode ficar cego que a gente consegue trabalhar normal ainda. E fala aí uma ferramenta pra mixar áudio. Cara, a ferramenta pra mixar áudio é difícil, porque normalmente é mais mesa de som que tem. Mas a Mas ferramenta. pra editar áudio, Pra mais editar fácil. áudio, impossível negar o Audition. sabia. O Audition. O Audacity, ele é gratuito, mas faz o básico do básico. O Adobe Podcast é legal também. Eu adoro o Adobe Podcast. Adobe Nossa, Podcast. ele resolve todos os meus problemas. Eu amo, eu amo. Você bota lá, ó, e O acabou. Adobe Podcast ele é um programa recente, mas é bem legal. Mas o Audition não tem igual. Mas, cara, meu coração é que aí muda um pouquinho de área já, um pouquinho mais pra produção musical. FL Studio. Esse Esse aí já tá fora do meu repertório. é um. Cara, é um programa que você consegue fazer música do zero. Só que você faz muita coisa nesse programa. É maravilhoso. Sou apaixonado por ele. Eu já teve uma vez, eu nunca esqueço. Eu tava em ligação com os amigos jogando no computador. A gente falou assim, mano, vamos parar de jogar, vamos fazer uma música. Cada um faz uma música. A gente começou a fazer música e em ligação conversando. Depois a gente viu como isso tava melhor. Spoiler, as 3 estavam horríveis, mas a gente fez. Ah, o importante é fazer. A gente falou no outro É. episódio, hein? Começa. Então, a gente começou. E depois daí. Nisso daí eu já tava na banda, já tocava já. Mas foi tudo nesse meio tempo aí. No improviso e aprendendo. Sempre. É isso.
E agora, para finalizar, deixa aí um conselho para quem quer começar a operar mídia, seja áudio, seja imagem. Deixa um conselho aí para quem tem vontade de começar. Um conselho é difícil, né? Mas, obviamente, comece por algum lugar, estude e faça contatos. Ah, não conheço ninguém, não conheço ninguém, que ninguém conhece ninguém. Vai pro Instagram. Segue o Heitor aí, você quer virar um fotógrafo? Segue o Heitor, manda uma mensagem pra ele. Ele nunca bloqueou ninguém, eu acho. Mas você vai falando com ele. O Heitor já vai falar, pô, você tem mais visão pra vídeo, vou te mandar pra Andressa. Por aí, daí você começa a criar sua rede de contatos. Então, faça contatos, estude, que seja, cara, ouvir vídeo no YouTube, besteirinha, e comece. Que você comece cantando, gravando áudio no WhatsApp, mas comece. É isso. Comece, estude. Como a gente já falou, várias formas de estudo, desde faculdade, YouTube, Instagram, seguindo as pessoas. Comece. Siga a Reinvente, porque a gente também tem vários conteúdos sensacionais. Siga, reinvente. Siga a Reinvente. E é isso. Muito obrigada, Léo, pelo nosso papo aqui, falando sobre audiovisual, que eu amo, né, gente? Fazer o que eu adoro. E não esquece de compartilhar esse episódio. Se você conhece alguém que tem vontade de começar no audiovisual ou começar por som, imagem, seja o que for, encaminha, compartilha, segue a Reinvente. Eu sou a Andressa Brito e te vejo no próximo episódio.